Muito bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal da Câmara, agora 11 horas 31 minutos. Na edição de hoje nós vamos acompanhar todos os detalhes da entrevista coletiva pelo candidato a prefeito eleito, o Rafael Agostini. Muito bem, Jornal da Câmara começando, cheio de coisa hoje para mostrar para vocês. A gente começa mostrando aí imagens de ontem, né? A chegada do Rafael Agostini, ele concedeu entrevista coletiva ontem no final da tarde, começo da noite, lá no espaço de eventos do Realce Hotel, lá nos altos da cidade, na Claudina. Né? Tá aí o Rafael Agostini chegando, correligionários, membros e partidos políticos e a imprensa em geral para acompanhar as novidades, as novidades em relação ao governo de transição que o Rafael Agostini que apresentou ontem. A gente começa acompanhando então, parte dessa entrevista coletiva onde o Rafael anunciou os nomes e definiu como é que vai funcionar a transição do governo. Vamos ver. Nós convidamos vocês para a entrevista coletiva para anunciar a equipe de transição de governo que foi oficializada na tarde de hoje na Prefeitura de Jaú e que tem o objetivo de fazer o diagnóstico da situação econômico-financeira da Prefeitura e também dos seus procedimentos internos, com o intuito de nós planejarmos os primeiros dias, o primeiro mês da administração. Qual é o objetivo desse trabalho? A gente sempre que vai fazer uma ação tem que ter um objetivo a ser alcançado. O objetivo da transição é a manutenção dos serviços essenciais da Prefeitura no início do governo. Nós vamos fazer tudo o que for possível e nos utilizar de todos os meios necessários para garantir que a transição, que a troca de governos não comprometa a qualidade dos serviços essenciais da Prefeitura. Para isso, tomamos a iniciativa institucional, democrática, cívica, nos limites da urbanidade que se espera de quem quer gerir uma cidade, do caminho institucional. E esperamos, quero acreditar, que a atual administração trate essa questão de forma republicana, com espírito público e pensando no bem-estar do cidadão jauense. Nós esperamos não precisar recorrer a outros meios para garantir que o cidadão jauense não tenha os seus serviços essenciais comprometidos por conta da troca de governos. E eu disse bem claro para vocês na primeira entrevista que eu concedi que a partir do momento que eu fui eleito prefeito eu iria falar menos e divulgar apenas fatos concretos e não expectativas. Eu acredito que o que se espera na administração pública é resultado. E para nós chegarmos a esse momento, para a escolha da equipe de transição, nós fizemos primeiro um planejamento de como seria essa transição. E fizemos um levantamento das informações iniciais que era necessário nós solicitarmos para botar esse trabalho adiante. E principalmente, tomei o cuidado de escolher a dedo quem iria fazer parte dessa equipe. A equipe de transição vai ser composta pela Ana Carolina de Andrade Martins, que é a coordenadora, que está aqui conosco, pela Dagmar de Oliveira Parisi, que também faz parte dessa mesa, pelo advogado Luiz Fernando Galvão Pinho, que está presente conosco aqui, pelo empresário Jorge Luiz Alcalde e também pelo advogado Luiz Vicente Frederici, que não está compondo essa mesa nesse momento, porque está no cartório eleitoral. Vocês não estão vendo nenhum político nessa mesa, com exceção do prefeito. Então eu quero que vocês saibam que a transição será técnica. Transição não é para fazer política, transição vai ser técnica. E eu quero já deixar bem claro aqui para todo mundo que isso é um cartão de visitas para todos os partidos aliados, que o nosso governo só aceitará indicações técnicas para o secretariado. Isso vale para todos.
para todos. Nós vencemos as eleições juntos. É natural que nós governemos a cidade juntos. Mas eu vou exigir que as indicações sejam técnicas. Da mesma forma que vocês não estão vendo nenhum político hoje nessa mesa, eu quero deixar bem claro que as indicações políticas não se sobreporão às habilidades essenciais para o bom desempenho da atividade administrativa no secretariado. E mesmo as indicações políticas só serão aceitas mediante a apresentação de currículo dos indicados. Eu não vou abrir exceção para nenhum partido aliado. E o governo será um governo técnico. Política nós vamos fazer na hora que a política precisar ser feita, no momento em que a política precisar ser feita. Mas nós não podemos transformar o dia a dia da atividade administrativa em atividade política. Nós queremos um governo de resultados, uma administração gerencial, uma administração que tem como objetivo estabelecer metas, ações e a verificação dos seus respectivos indicadores para a garantia de um serviço satisfatório para a cidade. Muito bem, esse Rafael Agostini anunciando então os membros do governo de transição, né? Parte do governo de transição. Vamos ver agora ele explicando como é que vai ser dividido. O Rafael, prefeito eleito, vai explicar que vão ser duas equipes que formam essa transição. Vamos ver. Essa equipe de transição não está ainda fechada. É a equipe inicial, é o núcleo estratégico. Como esse núcleo estratégico vai funcionar? A equipe de transição vai ter 2 departamentos específicos, 2 núcleos específicos. Um núcleo voltado ao orçamento, finanças e patrimônio público e o outro núcleo que será voltado ao estudo e elaboração das primeiras políticas voltadas aos procedimentos internos, aos recursos humanos e às relações internas administrativas da prefeitura, procedimento administrativo e tudo mais. Para a composição do núcleo orçamentário, farão parte o Pinho, que é advogado e tem pós-graduação em gestão pública, tá? É especialista em gestão pública e orçamento. O doutor Frederici, que também é advogado e está concluindo, junto comigo, o curso em gerente de cidades da FAAP em São Paulo, com objeto de conclusão de curso, tese de especialização na área de Tribunal de Contas. E o Jorge Alcalde, que é empresário, diretor regional da Fiesp na cidade e que vai cuidar da parte de patrimônio. Nós vamos fazer um levantamento patrimonial de tudo que a gente vai receber e nós queremos um diagnóstico correto disso tudo. E no núcleo de RH, recursos humanos e procedimentos internos farão parte Ana Carolina de Andrade Martins, que é funcionária pública de carreira do Sistema Único de Saúde desde 1987 em Jaú e foi secretária de administração dos governos Valdemar e Paulo Sérgio por 8 anos na cidade. Tem experiência e competência para ocupar a função de coordenadora dessa equipe. E a Dagmar, que também tem uma ampla experiência na parte de RH, contabilidade, folha, e que trabalhou também durante muitos anos na prefeitura. E que foi uma perda incomensurável a atual administração não ter aproveitado o trabalho dela nos últimos anos. Rafael deixou claro aí que esses 5 membros do governo de transição não serão os únicos, não são os únicos. Ele vai explicar melhor porque a semana que vem ele pretende anunciar nomes dos secretários e alguns dos secretários. Vamos ver como é que vai ser esse anúncio e como é que vai funcionar esses futuros secretários no governo de transição. Mas nós teremos 3 pessoas mais, num primeiro momento, que vão fazer parte dessa equipe. O futuro secretário de saúde, que eu não pretendo demorar para nomear, para divulgar, nomear nós vamos divulgar só, nomear só depois da posse. O futuro secretário de educação e o futuro secretário de assistência social vão fazer parte dessa equipe também, porque são 3 áreas que têm receitas vinculadas, despesas vinculadas,
legislação própria que rege o funcionamento dessas secretarias, um organograma muito mais complexo do que as demais e que vão exigir um trabalho específico voltado a essas áreas. Na educação, por exemplo, nós temos que começar a pensar em atribuição de professores, que eu estou preocupado, né, porque eu acredito que é um absurdo o ano começar sem que as professoras saibam exatamente onde elas vão lecionar, que a situação do transporte das crianças já esteja, que aquilo que é básico e essencial continue funcionando. Então, esses 3 secretários, 3 futuros secretários também vão fazer parte, mas eu ainda não vou nomear e nem divulgar secretário hoje. Tá? E, na medida em que nós formos divulgando os novos secretários, a tendência é que todos eles venham a fazer parte da equipe de transição, para tomar o conhecimento exato e na medida do que é preciso em cada área. E, afinal de contas, como é que vai funcionar, resumidamente, essa transição? O Rafael fala sobre isso. Informação sucinta sobre decisões tomadas que possam ter repercussão de especial relevância para o futuro de cada órgão da administração. Relação dos órgãos e entidades com as quais o município tem maior interação, em especial daqueles que integram outros entes federativos, organizações não governamentais, com menção aos temas que motivam essa interação. Principais ações, projetos, atividades e programas executados ou não, elaborados pelos órgãos e entidades durante a gestão em curso. E relação atualizada de nomes, endereços e telefones dos principais dirigentes dos órgãos da administração municipal, bem como dos servidores ocupantes de cargos de direção e gerência. Nome do responsável pelas informações constantes do sítio eletrônico da municipalidade e sua administração, bem como o prazo de duração de seu contrato. A equipe de transição deverá ter amplo acesso, entre outras, às informações relativas à Secretaria de Finanças, dados referentes ao PPA, LDO e LOA, inclusive anexos demonstrativos, etc. Contas públicas, números das contas, agências e bancos, inclusive anexos com demonstrativos de saldos disponíveis devidamente conciliados, dos restos a pagar e da dívida fundada, a relação de documentos financeiros de longo prazo, contratos de execução de obras e serviços, consórcios, convênios e outros, pagos e a pagar, etc. Especificando contas referentes à disponibilidade de recursos vinculado caso a caso, bem como demonstrativos dos saldos disponíveis transferidos do exercício de 2012 para 2013, da seguinte forma: termo de conferência de caixa, saldo atual e relação dos cheques em poder de terceiros. Termo de conferência de saldos em bancos. Todas as contas bancárias atuais, acompanhado de extratos e conciliações bancárias. Relação de valores pertencentes a terceiros e regularmente confiados à tesouraria, tais como calções, cautelas, cheques, garantias, depósitos, etc. Muito bem, foi erro meu, falei que o Rafael, o Beto colocou a matéria certa, só para explicar. O Pinho, né, leu o documento todo. Esses foram os principais pontos, de uma forma geral, que o governo de transição solicitou à Prefeitura de Jaú, portanto, lido pelo Pinho. Aí a entrevista continuou, dentre muitos outros assuntos. O Rafael também falou sobre as demissões recentes que aconteceram na Prefeitura. A gente sabe das demissões que aconteceram, a gente inclusive já fez uma análise prévia a respeito, a nossa equipe já está analisando passo a passo do que aconteceu, e aí nós vamos analisar caso a caso, nós vamos analisar caso a caso, quais são as pessoas que tecnicamente eram essenciais para o funcionamento da administração e que nós sabemos que dentre as pessoas que foram demitidas, que foram exoneradas, tem pessoas tecnicamente muito capazes. E também tem pessoas que foram exoneradas, mas que não pararia o serviço público caso elas não voltassem. Então, acho que nós temos que pensar caso a caso, nós temos que pensar especificamente, mas eu acho que isso tudo, Boni, faz parte de uma concepção maior, né, de uma questão de conceito.
Tá aí então, Rafael tá atento a tudo isso que está acontecendo, né? Vocês vão acompanhar nas próximas edições do jornal, mas para quem já assistiu hoje, acompanha pela internet, ele tá bem atento a tudo, não só a isso que vai ter prioridade, que é para não deixar a cidade parada, né, mas também aos outros assuntos, né, os secundários. Nesse momento de transição, podemos dizer que vai desde entidades, alguns tipos de serviço, mas o principal foco nesse momento do Rafael vai ser a saúde, a educação e a assistência social. Em relação à Câmara, o Rafael Agostini disse que vai contar com o bom senso dos vereadores eleitos, ou ele está se preocupando com a transição de governo e em colocar a prefeitura em dia. A Câmara é outro poder, outro departamento que o Rafael, por enquanto, não pretende ter influência, né? Não quer precisar tomar partido daqui da Câmara em relação ao ano que vem. Agora, o Rafael falou algumas coisas, uma das coisas importantes que ele falou foi em relação à popularidade dele e a vontade dele de sanar as contas da prefeitura. Vamos ver rapidinho isso aí. Então, se for preciso replanejar e readequar, eu não tenho receio nenhum e já disse que, ainda que isso custe a minha popularidade ou algumas, vamos dizer, algumas insatisfações políticas, eu vou pensar no andamento correto da administração. Se nós tivermos que rever convênio, rever parceria, rever contrato, nós vamos rever. Porque não adianta nada assumir um compromisso grande e depois não cumprir. É melhor ter um compromisso menor e cumprir e pagar do que você ficar assumindo, dar o passo maior que a perna e não ter dinheiro, né? Aí fica aquele negócio. De um lado um finge que paga, de outro finge que atende. Essa não tem que ser a tônica governamental, não. Eu acho que o prefeito tem que dar o passo conforme a perna. E eu já disse na primeira coletiva depois da eleição, nem que isso custe a minha popularidade, eu vou botar as finanças da prefeitura em ordem no começo do mandato. Nós temos 4 anos de mandato, 4 anos de gestão. Ninguém está aqui numa corrida de 50 metros rasos. Ninguém vai cumprir com todos os compromissos de campanha em 6 meses. Para garantia de uma gestão satisfatória, nós temos que trabalhar com a margem de receitas disponíveis sempre. Aliás, para você de casa que quiser saber, acompanhar toda essa íntegra da coletiva, vai estar no canal do YouTube da TV Câmara até hoje, o final do dia, vai estar lá para você poder ver tudo o que aconteceu nessa coletiva. Sintam-se todos muito bem-vindos e vamos lá, vamos ao que interessa. Nós convidamos vocês para a entrevista coletiva para anunciar a equipe de transição de governo que foi oficializada na tarde de hoje na Prefeitura de Jaú e que tem o objetivo de fazer o diagnóstico da situação econômico-financeira da Prefeitura e também dos seus procedimentos internos, com o intuito de nós planejarmos os primeiros dias, o primeiro mês da administração. Qual é o objetivo desse trabalho? A gente sempre que vai fazer uma ação tem que ter um objetivo a ser alcançado. O objetivo da transição é a manutenção dos serviços essenciais da Prefeitura no início do governo. Nós vamos fazer tudo o que for possível e nos utilizar de todos os meios necessários para garantir que a transição, que a troca de governos não comprometa a qualidade dos serviços essenciais da Prefeitura. Para isso, tomamos a iniciativa institucional, democrática, cívica, nos limites da urbanidade que se espera de quem quer gerir uma cidade, do caminho institucional. E esperamos, quero acreditar, que a atual administração trate essa questão de forma republicana, com espírito público e pensando no bem-estar do cidadão jauense. Nós escolhemos o caminho da institucionalidade, do diálogo cívico para obter as informações necessárias. E acreditamos que vamos ter êxito nessa missão. Nós esperamos não precisar recorrer a outros meios para garantir que o cidadão jauense não tenha os seus serviços essenciais comprometidos por conta da troca de governos. Tá? E eu disse bem claro para vocês na primeira entrevista que eu concedi
que a partir do momento que eu fui eleito prefeito, eu iria falar menos e divulgar apenas fatos concretos e não expectativas. Eu acredito que o que se espera na administração pública é resultado. E para nós chegarmos a esse momento, para a escolha da equipe de transição, nós fizemos primeiro um planejamento de como seria essa transição. E fizemos um levantamento das informações iniciais que era necessário nós solicitarmos para botar esse trabalho adiante. E principalmente, tomei o cuidado de escolher a dedo quem iria fazer parte dessa equipe, tá? Então eu vou divulgar nome a nome para vocês dos membros que vão fazer parte dessa equipe. Nós já estamos conversando há algumas semanas, já estamos dialogando há algum tempo até nós formalizarmos essa equipe de transição. A equipe de transição vai ser composta pela Ana Carolina de Andrade Martins, que é a coordenadora, que está aqui conosco, pela Dagmar de Oliveira Parisi, que também faz parte dessa mesa, pelo advogado Luiz Fernando Galvão Pinho, que está presente conosco aqui, pelo empresário Jorge Luiz Alcalde e também pelo advogado Luiz Vicente Federici, que não está compondo essa mesa nesse momento porque está no cartório eleitoral. Vocês não estão vendo nenhum político nessa mesa, com exceção do prefeito. Então eu quero que vocês saibam que a transição será técnica. Transição não é para fazer política, transição vai ser técnica. E eu quero já deixar bem claro aqui para todo mundo que isso é um cartão de visitas para todos os partidos aliados, que o nosso governo só aceitará indicações técnicas para o secretariado. Isso vale para todos. Para todos. Nós vencemos as eleições juntos. É natural que nós governemos a cidade juntos. Mas eu vou exigir que as indicações sejam técnicas. Da mesma forma que vocês não estão vendo nenhum político hoje nessa mesa, eu quero deixar bem claro que as indicações políticas não se sobreporão às habilidades essenciais para o bom desempenho da atividade administrativa no secretariado. E mesmo as indicações políticas só serão aceitas mediante a apresentação de currículo dos indicados. Eu não vou abrir exceção para nenhum partido aliado. As indicações para o secretariado serão técnicas. Eu quero o currículo de todo mundo. Ou nós vamos analisar a formação científica, acadêmica do indicado, ou então ele vai ter que ter experiência administrativa para o cargo que for ocupar. Vocês não estão vendo nenhum político na mesa hoje. E o governo será um governo técnico. Política nós vamos fazer na hora que a política precisar ser feita, no momento em que a política precisar ser feita. Mas nós não podemos transformar o dia a dia da atividade administrativa em atividade política. Nós queremos um governo de resultados, uma administração gerencial, uma administração que tem como objetivo estabelecer metas, ações e a verificação dos seus respectivos indicadores para a garantia de um serviço satisfatório para a cidade. Tá? Então, tendo isso em vista, nós vamos anunciar, vamos pedir para o Pinho fazer a leitura dos pontos que vão ser solicitados como informações iniciais para a atual administração. E complemento dizendo para vocês que esta equipe de transição não está ainda fechada. É a equipe inicial, é o núcleo estratégico. Como esse núcleo estratégico vai funcionar? A equipe de transição vai ter
2 departamentos específicos, 2 núcleos específicos. Um núcleo voltado ao orçamento, finanças e patrimônio público, e o outro núcleo que será voltado ao estudo e elaboração das primeiras políticas voltadas aos procedimentos internos, aos recursos humanos e às relações internas administrativas da prefeitura, procedimento administrativo e tudo mais. Para a composição do núcleo orçamentário, farão parte o Pinho, que é advogado e tem pós-graduação em gestão pública, tá? É especialista em gestão pública e orçamento. O Dr. Frederici, que também é advogado e está concluindo, junto comigo, o curso em Gerente de Cidades da FAAP em São Paulo, com objeto de conclusão de curso, tese de especialização na área de Tribunal de Contas. E o Jorge Alcalde, que é empresário, diretor regional da Fiesp na cidade, e que vai cuidar da parte de patrimônio. Nós vamos fazer um levantamento patrimonial de tudo que a gente vai receber e nós queremos um diagnóstico correto disso tudo. E vamos imprimir um ritmo de gerencialismo na administração pública, porque nós acreditamos que mesmo na administração pública, com a estabilidade, com tudo mais, é possível você aplicar alguns mecanismos de gerenciamento empresarial para que a administração pública funcione bem. E no núcleo de RH, Recursos Humanos e Procedimentos Internos farão parte Ana Carolina de Andrade Martins, que é funcionária pública de carreira do Sistema Único de Saúde desde 1987 em Jaú e foi secretária de administração dos governos Valdemar e Paulo Sérgio por 8 anos na cidade. Tem experiência e competência para ocupar a função de coordenadora dessa equipe. E a Dagmar, que também tem uma ampla experiência na parte de RH, contabilidade, folha, e que trabalhou também durante muitos anos na prefeitura. E que foi uma perda incomensurável a atual administração não ter aproveitado o trabalho dela nos últimos anos. Então, como vocês podem ver, nós fizemos a opção por pessoas qualificadas e tecnicamente pertinentes para desempenhar essas funções. Então eu vou pedir para o Pinho fazer a leitura das informações inicialmente solicitadas. E antes disso, só para concluir, eu estava dizendo que a equipe não está fechada. Esse é o núcleo inicial, o núcleo estratégico. É um núcleo de meio, vamos dizer assim, de atividade meio. É o núcleo que vai tomar conhecimento, analisar, planejar as ações e elaborar as políticas. Mas nós teremos 3 pessoas mais, num primeiro momento, que vão fazer parte dessa equipe. O futuro secretário de Saúde, que eu não pretendo demorar para nomear, para divulgar, nomear nós vamos divulgar só, nomear só depois da posse. O futuro secretário de Educação e o futuro secretário de Assistência Social vão fazer parte dessa equipe também, porque são 3 áreas que têm receitas vinculadas, despesas vinculadas, legislação própria que rege o funcionamento dessas secretarias, um organograma muito mais complexo do que as demais e que vão exigir um trabalho específico voltado a essas áreas. Na educação, por exemplo, nós temos que começar a pensar em atribuição de professores, que eu estou preocupado, porque eu acredito que é um absurdo o ano começar sem que as professoras saibam exatamente onde elas vão lecionar, que a situação do transporte das crianças já esteja, que aquilo que é básico e essencial continue funcionando. Então, esses 3 secretários, 3 futuros secretários também vão fazer parte, mas eu ainda não vou nomear nem divulgar secretário hoje. Tá? E, na medida em que nós formos divulgando os novos secretários, a tendência é que todos eles venham a fazer parte da equipe de transição, para tomar o conhecimento exato e na medida do que é preciso em cada área. Tá? Então, vamos fazer a leitura, Nano, por favor? Relatório técnico preliminar e solicitação de documentos para análise de conteúdo. A Prefeitura Municipal de Jaú e suas autarquias deverão elaborar e apresentar à equipe de transição relatório técnico com o seguinte conteúdo mínimo: informação sucinta sobre decisões tomadas que possam ter repercussão de especial relevância para o futuro de cada órgão da administração, relação dos órgãos e entidades com as quais o município tem maior interação, em especial daqueles que integram outros entes federativos, organizações não governamentais,
com menção aos temas que motivam essa interação. Principais ações, projetos, atividades e programas executados ou não, elaborados pelos órgãos e entidades durante a gestão em curso. E relação atualizada de nomes, endereços e telefones dos principais dirigentes dos órgãos da administração municipal, bem como dos servidores ocupantes de cargos de direção e gerência. Nome do responsável pelas informações constantes do sítio eletrônico da municipalidade e sua administração, bem como o prazo de duração de seu contrato. A equipe de transição deverá ter amplo acesso, entre outras, às informações relativas à Secretaria de Finanças, dados referentes ao PPA, LDO e LOA, inclusive anexos demonstrativos, etc. Contas públicas, números das contas, agências e bancos, inclusive anexos com demonstrativos de saldos disponíveis devidamente conciliados, dos restos a pagar e da dívida fundada, a relação de documentos financeiros de longo prazo, contratos de execução de obras e serviços, consórcios, convênios e outros, pagos e a pagar, etc. Especificando contas referentes à disponibilidade de recursos vinculado caso a caso, bem como demonstrativos dos saldos disponíveis transferidos do exercício de 2012 para 2013, da seguinte forma: termo de conferência de caixa, saldo atual e relação dos cheques em poder de terceiros. Termo de conferência de saldos em bancos. Todas as contas bancárias atuais, acompanhado de extratos e conciliações bancárias. Relação de valores pertencentes a terceiros e regularmente confiados à tesouraria, tais como calções, cautelas, cheques garantias, depósitos, etc. Demonstrativos dos restos a pagar, processados e não processados, referentes às pendências existentes de exercícios anteriores e ao atual exercício, com cópias dos empenhos, inclusive, se houver, das folhas de pagamento em atraso. Demonstrativos dos restos a pagar cancelados, processados e não processados, referentes às pendências existentes de exercícios anteriores e ao atual exercício, distinguindo os respectivos credores e apresentando de forma resumida o motivo de tais cancelamentos. Relação das despesas realizadas, porém não empenhadas, caso existam, distinguindo as quitadas das não quitadas no exercício e apresentando de forma resumida o motivo para tal situação. Demonstrativo da dívida fundada interna, contendo atualmente a posição de todos os compromissos de longo prazo, tais como lei autorizativa, objeto, credor, data de contrato, prazo de pagamento, valor do principal, valor dos encargos, número de parcelas contratadas, número de parcelas pagas, número de parcelas a pagar, montante amortizado e saldo a pagar. Demonstrativo de operações de crédito por antecipação de receita não quitada, caso existam, referente ao artigo 38, incisos 1, 2 e 4, a linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal. Relação dos compromissos financeiros de longo prazo decorrentes de contratos de execução de obras e serviços, consórcios, convênios e outros, distinguindo o número de empenho, a data do contrato, objeto, empresa contratada, prazo de execução, valor global e mensal, parcelas pagas e a pagar, e deverão ser relacionados à parte os contratos já assinados e que ainda não foram empenhados. Demonstrativo da disponibilidade financeira em 30 de 4 de 2012 e atualmente, disponível, vinculado e aplicações. Demonstrativo da dívida flutuante existente em 30 de 4 de 2012 e atualmente, e restos a pagar e consignações. Relação atualizada dos bens patrimoniais, materiais permanentes e bens móveis, bem como respectivo inventário anual elaborado em dezembro de 2011 e levantamento de bens de consumo existente nos almoxarifados da Prefeitura em geral, e documentação comprobatória relativa à tomada de providências em caso de desaparecimento de bens ou valores públicos ocorridos durante a gestão. Inventário de dívidas e haveres, bem como a indicação de outros assuntos que sejam objeto de processos judiciais ou administrativos. Relação de prestação de contas pendentes relativamente a diárias e adiantamentos, para apuração do disposto no artigo 42 da Lei Complementar 101, da Lei de Responsabilidade Fiscal, deverão ser elaboradas as relações conforme o modelo constante do anexo 2.
as quais serão parte integrante do relatório de transmissão de cargos. Para apuração do disposto no artigo 21, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como ao disposto no artigo 73, inciso 5 da Lei Federal 9504 de 97, deverão ser elaboradas as relações conforme modelo constante do anexo 2, as quais serão partes integrantes da relação de transmissão de cargos. Valores médios mensais recebidos a título de transferências constitucionais efetuados, bem como das transferências fundo a fundo, FNS e FNAS, Fundeb, Gestão Plena de Saúde e relativas ao cumprimento da Emenda Constitucional número 29. Informações acerca de qual conta está a dotação orçamentária do funcionalismo, qual o sistema e quem é o responsável pelo serviço. Quais as metas bimestrais estabelecidas para a realização das receitas estimadas para o exercício de 2012. Fornecer cópia dos relatórios resumidos da execução orçamentária de cada bimestre de 2012 até a presente data. Para a Secretaria de Relações Especial de Relações Institucionais, relação dos atos expedidos no período de 1º de julho até a presente data, que importem na concessão e reajuste de vencimentos ou em nomeação, admissão, contratação ou exoneração de ofício, demissão, dispensa, transferência, designação, readaptação ou suspensão de vantagens de qualquer espécie do servidor público estatutário ou não. Relação de projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo que ainda estejam em trâmite na Câmara Municipal e dos projetos de lei de iniciativa dos Poderes Executivo e Legislativo já aprovados que estiverem pendentes de sanção do prefeito. Relação de processos administrativos apontando respectivos objetos que tratem de temas e normas que serão submetidos à regulamentação e apreciação da Câmara Municipal, tais como o plano de saneamento, eventuais concessões, etc. Bom, esse foi o documento protocolado e a gente está à disposição de vocês para as perguntas, para esclarecer eventuais dúvidas quando elas existirem. Boa noite a todos. Queria saber duas questões relacionadas à transição. Se esses procedimentos foram solicitados por meio da Lei do Acesso ou com base na lei municipal que rege a transição. E a outra questão um pouco mais complexa. A transição a gente sabe que envolve duas partes, né? Uma política mútua. Vocês estão fazendo a parte de vocês. No entanto, para que isso se consolide, é necessário que vocês recebam as respostas. Minha pergunta é se vocês contam com a possibilidade de não receber isso na íntegra, ou receber isso de forma não suficiente ou complexa o suficiente para vocês não darem conta de diagnosticar a situação da prefeitura. O que vocês fariam nessa hipótese? Ô João, obrigado pela pergunta. Eu quero acreditar que nós vivemos uma democracia e que todos são pessoas civilizadas e pessoas que sabem das suas responsabilidades. Esse documento foi protocolado, eu acredito que existem duas obrigações por parte de quem ocupa o cargo, a lei do acesso e também a lei de transição. Eu acho que essa peça ela se encaixa tanto nas exigências e determinações da lei do acesso, porque é uma petição pública protocolada nos moldes de petição solicitando informações, e no caso de Jaú existe uma lei municipal ainda determinando e regulamentando uma transição, dando direito do candidato eleito obter as informações e designar uma equipe de transição. Pelas informações extraoficiais que nós temos, eu acredito que a atual administração deva designar um responsável por conduzir essa transição junto com a nossa equipe. Eu vou aguardar esse pronunciamento oficial do prefeito Oswaldo até amanhã, para que a gente possa então iniciar esse diálogo. Nós demos o primeiro passo, acredito que alguém tinha que dar esse passo, alguém tinha que sinalizar
que é sim preciso que aconteça uma transição, e o intuito dessa transição é diagnosticar a situação atual e tomarmos as medidas cabíveis para a manutenção dos serviços essenciais. O que nós estamos nesse momento é defendendo o direito do cidadão jauense de ter os serviços públicos essenciais mantidos independentemente da transferência de cargo. É esse o objetivo da transição. E é por isso que nós escolhemos uma equipe técnica e uma equipe que tem que tratar a questão de forma institucional e de forma técnica também. Nós vamos trabalhar para construir esse diálogo pelo bem da população da cidade, até onde for possível nós vamos escolher esse caminho do diálogo. E eu, sinceramente, quero acreditar que a atual administração vai escolher também esse caminho para que a gente possa tomar as medidas cabíveis. E se isso não for possível, se não houver nenhuma sinalização nesse sentido nos próximos dias, aí nós vamos escolher o caminho pertinente para obter aquilo que nós precisamos de informação para elaborar as nossas primeiras ações administrativas. Eu vou aguardar primeiro uma manifestação deles, para depois emitir um posicionamento sobre o que fazer no caso dessa transição não acontecer de forma amistosa, civilizada e republicana. Boa noite, Rafael. Quero aproveitar em nome da Rádio Piratininga, nós não tivemos a oportunidade de conversar depois das eleições, parabenizá-lo, viu, em nome da diretoria da emissora. O senhor citou nessa transição, que provavelmente vai fazer parte também da equipe, 2 secretarias. O senhor citou a Secretaria de Educação, 3, né? Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde e ainda Assistência Social. Por que especificamente essas? Bom, vamos lá, Beto. Obrigado pela pergunta, obrigado pela sua presença aqui. Vamos lá. Na verdade, todos os futuros secretários, à medida em que eles forem sendo divulgados, eles vão fazer parte da equipe de transição. Mas os 3 secretários que eu pretendo anunciar primeiro são os secretários de Educação, de Saúde e de Assistência Social. Porque eu acredito que estão exatamente nessas secretarias a maior parte dos serviços essenciais que precisam ser assegurados. E não só isso, são as 3 secretarias que têm uma estrutura funcional mais complexa e que seguem um regramento legislativo próprio. Por exemplo, a Secretaria de Educação, ela tem uma dinâmica de funcionamento que é absolutamente adstrito à LDB, a normativas referentes a uma legislação própria e um organograma funcional bastante complexo, com muita gente, com muitos serviços que são prestados. Então nós precisamos ter um diagnóstico preciso e específico dessas áreas na transição. E digo mais, eu espero, sinceramente, e vou trabalhar muito para isso, para que o futuro secretário de Educação, o futuro secretário de Saúde, o futuro secretário de Assistência Social possam, inclusive, ter acesso à estrutura administrativa atual. Possam ir lá para compreender como hoje está o funcionamento, os insumos, os materiais, os procedimentos internos, a infraestrutura necessária para o desenvolvimento das atividades e também para diagnosticar as mudanças que eventualmente deverão ser feitas na reforma administrativa. Então eu espero e vou trabalhar para que isso aconteça de forma bastante republicana. A disputa eleitoral acabou no dia 7 de outubro e nós não podemos, nesse momento, trabalhar com a cabeça voltada a mágoas, a ressentimentos e tudo mais. Nós vamos pensar na cidade e eu estou dando essa primeira demonstração, nomeando uma equipe de transição técnica, sem nenhum político na equipe, e dando uma demonstração também, uma sinalização que quero montar um secretariado técnico e pessoas que vão tratar o serviço público de forma técnica, republicana, institucional. E é isso que eu acredito que a cidade espera do prefeito. Prefeitura e a caneta não deve servir para ninguém se vingar de ninguém, para ninguém descontar mágoa em ninguém. Eu acho que nesse momento nós temos que pensar no munícipe, né? E nós estamos aqui dando a sinalização que nós queremos esse caminho, que nós queremos conversar.
Nós estamos aqui sinalizando para a atual administração que a disputa eleitoral acabou. Nós não queremos escolher um caminho, senão um do diálogo, para a gente ter acesso àquilo que é básico, àquilo que é essencial, para a Prefeitura não parar no dia 1º de janeiro. Ainda, prefeito eleito Rafael, ainda nessa linha de secretários, o senhor falou que 3 secretários que serão nomeados vão compor essa comissão, e entre os nomes já conhecidos da comissão, tem algum futuro secretário? Com certeza sim, mas eu ainda não vou divulgar. Porque, vou até explicar por quê. Não é que eu não vou divulgar porque eu não quero divulgar, é porque nós pretendemos fazer uma reforma e possivelmente a gente vai fundir algumas secretarias, diminuir vagas comissionadas e reformular a estrutura administrativa. Então nós estamos estudando com calma quem vai para cada lugar e estamos também fazendo um trabalho já antecipadamente voltado à discussão dos termos dessa reforma, né? Mas com certeza tem pessoas que fazem parte dessa equipe que vão fazer parte do secretariado e também tem pessoas que fazem parte dessa equipe que vão colaborar na administração, vão ser muito importantes estrategicamente nesse grupo, mas que não serão necessariamente secretários municipais. Porque nós precisamos no time do atacante que faz o gol, do meio de campo que toca a bola, do zagueiro para defender e do goleiro, e do técnico. Então, nós temos que ver onde cada um é mais importante para que o grupo se dê bem e para que a administração seja uma administração de qualidade. E esse trabalho é um trabalho interno que nós já estamos realizando e esse é o nosso grande objetivo a partir de agora. Tá? Eu disse na coletiva depois da eleição, primeiro nós vamos definir a equipe de transição, depois nós vamos definir as ações de transição e os objetivos da transição e depois nós vamos anunciar o secretariado. E os 3 primeiros secretários que eu vou anunciar vão ser os secretários de Educação, de Saúde e de Assistência Social, porque eles já devem fazer parte da equipe de transição para assegurar que tenha transporte para a criançada em janeiro, que os professores tenham atribuição de aula, o básico do básico, né? Então nós queremos, nessas áreas mais complexas, termos já as pessoas que vão fazer esse trabalho antecipadamente, já na transição, ok? Eu arriscaria 2 nomes aí, mas tudo bem, né? Ana Carolina na administração e o Luiz Vicente nas relações institucionais. Vamos pensar com carinho nas suas sugestões. Rafael, boa noite. Você estava falando em relação à diplomacia do recebimento das informações. Já é de conhecimento a redução, o enxugamento de custos que a Prefeitura vem fazendo depois da eleição. Vocês têm uma expectativa do que vocês vão encontrar com a apresentação de forma gentil dessa documentação? Perdão? Vocês têm uma expectativa da situação que vocês vão encontrar a Prefeitura após a entrega dessa documentação? A gente quer responder em cima de fatos concretos. A gente sabe das demissões que aconteceram. A gente, inclusive, já fez uma análise prévia a respeito. A nossa equipe já está analisando passo a passo do que aconteceu. E aí nós vamos analisar caso a caso. Nós vamos analisar caso a caso quais são as pessoas que tecnicamente eram essenciais para o funcionamento da administração e que nós sabemos que dentre as pessoas que foram demitidas, que foram exoneradas, tem pessoas tecnicamente muito capazes. E também tem pessoas que foram exoneradas, mas que não parariam o serviço público caso elas não voltassem. Então acho que nós temos que pensar caso a caso, nós temos que pensar especificamente, mas eu acho que isso tudo, Boni, faz parte de uma concepção maior, né, de uma questão de conceito. Antes de nós sabermos se nós vamos chamar alguém de volta ou não, se nós vamos colocar alguém, nós vamos saber qual é o tamanho da máquina administrativa que a gente vai ter e quais as secretarias que vão continuar existindo e quais que vão deixar de existir, quais os cargos em comissão que vão continuar existindo e qual deles que não vão. Então isso tudo vai ser discutido na transição tecnicamente. Nós vamos fazer um estudo profundo a respeito dessas informações. E eu sinceramente gostaria que a atual administração fornecesse dentro daquilo que for possível, do que não demorar, num tempo razoável, não precisa do prazo, não precisa usar a lei para daqui 20 dias ter acesso. Né? Eu espero sinceramente que amanhã o prefeito Oswaldo nomeie uma pessoa da equipe dele para conversar com a Ana Carolina, para que a gente possa já ter as informações inicialmente necessárias
em mãos antes do término do prazo que a legislação permite, até para a gente começar a preparar a nossa equipe e o nosso organograma administrativo. Por hora, minha última pergunta é a expectativa em relação às contas da prefeitura. Vocês têm uma expectativa de que talvez não seja o que se fala? Vocês trabalham com um número aproximado de como realmente está as contas da prefeitura? Como é que estão as contas da prefeitura hoje? Olha, a situação das finanças públicas, elas são de conhecimento público, né? Nós sabemos que nos últimos anos a situação da dívida pública, principalmente, é uma situação bastante preocupante, que nos preocupa. E nós temos agora que nós queremos tomar conhecimento nesse momento das últimas ações que foram feitas e o impacto dessas ações no fechamento das contas, né? Por exemplo, foram adotadas uma série de posturas, uma série de ações administrativas que reduziram a disponibilidade de serviços oferecidos para o cidadão, com o argumento de que isso era necessário para o fechamento das contas. Mas aí é uma questão, uma escolha política do gestor ao longo do exercício todo, ao longo do ano todo. Certamente que se nós tivéssemos um planejamento financeiro, orçamentário, estrutural diferenciado, talvez o exercício, o orçamento fechasse, as contas fechassem sem a necessidade de vários desses serviços estarem sendo cancelados ou suspensos temporariamente, como estão sendo hoje, né? Então, o segredo do negócio na administração é o planejamento. Então, a gente começou fazendo a nossa parte, planejando a transição. Nós sabemos exatamente por que essa transição, o que essa transição tem como objetivo e onde a gente quer chegar com essa transição. E depois nós vamos nomear um secretariado, e depois nós vamos pensar no cumprimento das metas governamentais, dos compromissos de campanha. Eu acho que nesse momento a nossa preocupação tem que ser manter o básico funcionando e reestabelecer aquilo que porventura tenha sido diminuído ou cortado por conta dessas providências financeiras que foram tomadas, financeiras e administrativas que foram tomadas nas últimas semanas. Então, nossa preocupação agora é fazer o básico acontecer. Essa é a nossa preocupação agora. O resto nós vamos pensar no momento oportuno. Acho que primeiro o essencial, né? Se a gente não tiver o arroz com feijão, não tem como a gente pensar no resto. Então, o que é o essencial? O essencial é parte do que nós levantamos aqui e um levantamento acerca da situação dos serviços públicos básicos na área de saúde, de educação e de assistência que não podem parar. E que nós já estamos fazendo paralelamente esse levantamento prévio. Algumas das informações vão estar no bojo desses requerimentos genéricos, né, como questão a medicamentos, que vocês viram que está aí, questão referente a folha e tudo mais. E agora que com a nomeação, a divulgação dos secretários dessas pastas, eles terão a responsabilidade de fazer um levantamento de tudo aquilo que é essencial em todas essas áreas para o diagnóstico de como isso se encontra e do que precisa fazer para em janeiro a coisa não faltar. Basicamente isso. Qual é o retrato, onde a gente quer chegar e o que a gente precisa fazer para chegar. É isso. Rafael, entre os serviços básicos, está incluída a saúde, como você mencionou. Nas suas próprias palavras, na coletiva anterior, o prefeito até o dia 31 de dezembro é o Dr. Oswaldo, mas eu acredito que lhe inspira algum tipo de preocupação a situação da saúde atualmente. Redução do atendimento nos PAS, uma espécie de queda de braço entre a prefeitura e a Santa Casa. Como que isso vai ser dirimido nesse período pré-posse? Vai ter algum entendimento com a Santa Casa, um entendimento prévio para restabelecer os serviços normais na área de saúde, ou vai esperar mesmo o mandato começar? Nós vamos conversar durante a transição. Obviamente, a nossa equipe vai procurar as instituições que mantêm parcerias, convênios com a prefeitura, até para que a gente tenha a exata dimensão, a exata medida da situação em que esses procedimentos se encontram e do
que é possível ser restabelecido daí para frente, né? Agora, eu quero analisar essas questões todas com muito cuidado, viu, João? Porque eu quero deixar bem claro aqui que eu não vou fazer um governo que dá passo maior do que a perna. Eu quero analisar caso a caso, convênio por convênio, parceria por parceria, e nós vamos assumir compromissos que a gente possa honrar. Não adianta a gente, no papel, falar que vai fazer tudo e na prática não ter dinheiro para manter as coisas básicas funcionando. Então, se for preciso replanejar e readequar, eu não tenho receio nenhum, e já disse que, ainda que isso custe a minha popularidade ou algumas, vamos dizer, algumas insatisfações políticas, eu vou pensar no andamento correto da administração. Se nós tivermos que rever convênio, rever parceria, rever contrato, nós vamos rever. Porque não adianta nada assumir um compromisso grande e depois não cumprir. É melhor ter um compromisso menor e cumprir e pagar do que você ficar assumindo, dar o passo maior que a perna e não ter dinheiro, né? Aí fica aquele negócio. De um lado um finge que paga, de outro finge que atende. Essa não tem que ser a tônica governamental, não. Eu acho que o prefeito tem que dar o passo conforme a perna. E eu já disse na primeira coletiva depois da eleição, nem que isso custe a minha popularidade, eu vou botar as finanças da prefeitura em ordem no começo do mandato. Nós temos 4 anos de mandato, 4 anos de gestão. Ninguém está aqui numa corrida de 50 metros rasos. Ninguém vai cumprir com todos os compromissos de campanha em 6 meses. Para garantia de uma gestão satisfatória, nós temos que trabalhar com a margem de receitas disponíveis sempre, né? Senão você começa a fazer um monte de coisa e não tem dinheiro para terminar nada. Aí fica um monte de coisa pela metade, um monte de coisa... Aí a coisa não anda, né? Então vamos com o pé no chão, devagarzinho, mas nós vamos buscar o diálogo com todas as entidades já na transição, até para a gente tomar pé da situação. Alguém mais? Quer fazer alguma pergunta, perguntar alguma coisa? Eu tenho uma não muito vinculada à transição, Rafael. É claro que executivo e legislativo são poderes autônomos, mas há uma íntima relação, um diálogo estreito, e ninguém é ingênuo de achar que não haja, isso é natural. No dia 1º, a posse e a eleição para a mesa diretora. Como que você pretende conciliar a base? São 10 vereadores, até para garantir a governabilidade que você tanto defendeu nos programas de governo, no sentido de haver um consenso ou não entre o presidente da Câmara. Lhe preocupa essa questão? Isso já está em discussão? E se não estiver, vai liberar a base para se entender? Essa questão não me preocupa, porque eu acredito que os nossos vereadores sabem que antes das suas posições pessoais, das suas vontades pessoais, está o desafio que é acertar a administração, botar a cidade para funcionar bem, fazer uma administração pública que cumpra com os objetivos de fornecer um serviço público de qualidade. Então eu quero confiar no bom senso deles. Vocês já perceberam a quantidade de problemas que nós vamos enfrentar para colocar a casa em ordem, a quantidade, os desafios que nós vamos ter pela frente já na transição para elaborar as nossas primeiras políticas. Então eu nem estou pensando nessa questão. Eu quero acreditar e confiar no bom senso e no espírito público dos nossos vereadores, para que eu possa trabalhar para acertar a administração, para acertar as finanças e botar o trem nos trilhos com mais, vamos dizer assim, tranquilidade. E para que eu não precise desviar o 1% do foco que seja da questão administrativa para a questão política nesse momento, tá? Então, nesse momento, eu estou acreditando no bom senso deles. Eles vão conversar, vão dialogar, para que prevaleça o espírito público e o objetivo maior do nosso grupo, que é oferecer para o cidadão uma administração pública profissional. Eu quero gastar as minhas energias para acertar o time, para escalar o time correto e para planejar o começo do nosso governo de forma clara, de forma técnica e do tamanho das nossas pernas, com a margem de receitas disponíveis. Eu quero, nesse momento, deixar a questão política no segundo plano.
Tá? E eu quero acreditar no bom senso de cada um dos vereadores eleitos para conduzir essa questão. Rafael, uma última questão minha. Existe a possibilidade desses vereadores da base, ou alguns deles, serem convidados para assumir uma secretaria? Olha, nós temos que analisar isso caso a caso, né? O que eu posso te garantir é que eu não vou convidar ninguém para fazer parte do secretariado para acomodar a situação política de ninguém. Se eventualmente algum vereador vier fazer parte do secretariado, será por competência técnica, por currículo e por convicção de que ele vai fazer um bom trabalho. Eu não vou subir ninguém para secretariado para acomodar a situação política na Câmara. Não vou fazer isso, já deixo isso bem claro. Mas também não descarto a possibilidade de algum vereador fazer parte da administração, caso ele preencha os pré-requisitos técnicos necessários para o desempenho da função administrativa. Nós vamos ver isso caso a caso e na medida em que o secretariado for sendo escolhido. Alguém mais? Bom, eu estou à disposição e os membros da equipe também estão à disposição. Tá? Queria até pedir para vocês pegarem os telefones do pessoal aqui. Todo mundo deve estar acessível sempre para esclarecer vocês sobre as informações. E eu pretendo em breve divulgar alguns nomes do secretariado para vocês. Esse prédio mais ou menos quando, Rafael? Tem ideia? Eu acredito que na semana que vem eu já devo anunciar alguns nomes. Tá? Peço vocês terem um pouquinho de colaboração, de compreensão. Mas alguns nomes eu já quero decidir já, porque eles precisam começar a trabalhar já. Eu não vou demorar muito para anunciar o secretariado, não. Eu acho que existe uma coisa que eu acho deplorável nesse processo todo, viu, Beto? É que quando as especulações começam, elas acabam gerando desgastes no grupo e acabam também gerando muitas vezes frustrações desnecessárias em pessoas que às vezes sequer foram cogitadas para fazer parte do secretariado. Então, e eu sei, por outro lado, que isso é absolutamente normal nesse período, né? É absolutamente natural que a imprensa, quando tem uma informação, quando tem, cogite esse tipo de coisa, que apareça o questionamento, que eu seja questionado também. Eu lido com isso com naturalidade. Mas, por conta disso tudo, eu acho desnecessário prolongar muito essa discussão. Eu vou, na medida em que os convites forem sendo feitos e as decisões forem sendo tomadas, eu vou passando aos poucos para vocês. Eu não quero esperar nomear o time inteiro para anunciar o time inteiro. Nós fechamos e acertamos um nome, nós vamos chamar vocês para uma coletiva e vamos anunciar um nome. E aí, aos poucos, a gente vai divulgando o secretariado, na medida... Até porque também eu quero que eles comecem a trabalhar na transição. O senhor vai fazer questão que cada um dos secretários fique efetivamente como secretário, sem uma segunda opção de trabalho e tudo mais? Eu vou explicar o porquê da pergunta. Sabendo que... Desculpa, viu? Sabendo que o salário do secretário hoje muitas vezes não é compatível com a qualidade técnica dele, muitas vezes fora da administração, ele teria condição de fazer um vencimento maior e, consequentemente, em muitos casos ele acaba não aceitando. O que o senhor pensa em relação a isso? O senhor acredita que o secretário deva ficar durante todo o tempo como secretário ou há a possibilidade de uma profissão paralela? Eu acho que tem que se dedicar ao governo. Já é difícil se dedicando integralmente. Se quiser fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, é inviável, impraticável. Eu acredito que nós temos que ter um secretário consciente do desafio, da missão que está ocupando, e é esse o nosso objetivo. O senhor entende que isso possa, de certa maneira, dificultar um pouco também o convite, exatamente pelo fato de alguns deles declinarem, ou não? Eu sempre estou pedindo... para aquelas secretarias onde nós vamos fazer composição política com algum aliado, eu estou pedindo 3 nomes. E obviamente que esses 3 nomes eu acredito que já tenha se feito conversas preliminares para esses 3 nomes. E naqueles que eu estou fazendo os convites que estão
no núcleo estratégico, na cota pessoal do prefeito e tudo mais, que tem algumas secretarias que você não tem condição de fazer composição, tem que ser gente de confiança do prefeito. Eu já tenho relações políticas com essas pessoas e conheço essas pessoas já há algum tempo, então são questões que nós já estamos tratando até mesmo durante o período da campanha eleitoral, antes até da campanha, né? Tem gente que trabalha comigo no dia a dia, que já tem qualificação para isso, que faz parte do grupo. Então, acho que é o que eu disse, caso a caso, mas não tem condição do secretário fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Ele tem que se dedicar à atividade administrativa. Ninguém é obrigado a aceitar o convite, mas uma vez que aceitou, eu acho que aceitou já sabendo dos termos e das condições que devem reger esse trabalho, né? Eu queria conhecer, se fosse possível, qual é a sua cota pessoal, quais são as secretarias que você faz questão de nomear. E nessa mesma linha, se está descartada a possibilidade de vir algum secretário de outra cidade para já. Não tem nenhum secretário de outra cidade no nosso grupo. E qual é a sua cota? Pode até ter secretários que já trabalharam em outra cidade, mas são pessoas que moram aqui, que residem aqui, que trabalham aqui. Até hoje, nos convites que nós fizemos e nos nomes que estão sendo cogitados internamente, todos são da cidade. Qual é a sua cota pessoal? Quais são as secretarias que você faz questão de nomear? Eu acredito que, principalmente aquelas do núcleo estratégico, que dizem respeito ao planejamento, gestão, orçamento e gerenciamento de metas, cumprimento do governo. O núcleo governamental administrativo tem que ser de confiança do prefeito. Nas secretarias de finalidade, de atividade meio e atividade fim. Atividade meio é núcleo estratégico, né? Atividade fim tem que ter uma administração absolutamente gerencial. Né? Gerencial no sentido de ter meta, ter indicador e a permanência está condicionada ao cumprimento dessas metas. Eu vou levar isso ao pé da letra. E mesmo naquelas cotas que sejam de eventuais partidos aliados, que isso é absolutamente normal, todo mundo sabe, faz parte da democracia, nós vamos monitorar o funcionamento dos serviços e o resultado das ações propostas, das metas fixadas periodicamente. Se eventualmente alguém não corresponder ao planejamento inicial, nós vamos pedir uma outra indicação. Rafael, como a Dilma vem fazendo, eu acho que tem dado bastante resultado, né? Nessa questão da escolha técnica do time e tal. Eu pretendo levar isso adiante. No núcleo estratégico são pessoas da minha confiança, com formação, conhecimento técnico para desempenhar as funções. E no núcleo de atividade fim tem que ser um secretariado técnico que já tenha atuado na área ou que tenha formação específica para garantia do serviço de qualidade. E eu repito para vocês, falei no começo da entrevista aqui, isso vale para todos os partidos. Isso vale para todos os partidos. Vai ter exceção para ninguém. Né? E pode ter reclamação, pode ter... Eu cumpro os meus compromissos políticos, mas eu deixei bem claro desde o começo que eu queria fazer um governo técnico. Então todo mundo que me apoiou sabia exatamente que eu ia enxugar gasto, que eu ia diminuir cargo e que eu ia nomear um secretariado com formação. Ninguém que me apoiou foi enganado quanto a isso. Eu deixei bem claro desde o começo que a nossa administração ia ser gerencial. Quem apoiou, quem subiu no palanque sabia que era assim. Então agora, o que é combinado não é caro. Eu vou cobrar esse tipo de postura nas indicações de todo o secretariado para o bem de Jaú. Pegando um gancho aqui na questão do caçolo, do colega aqui, com relação aos vencimentos dos secretários, em 2008, como vereador, o senhor na Câmara colocou frontalmente contra um salário naquela época que se pretendia dar de R$7 mil para os secretários municipais e 13 mil para o prefeito, que vigoraria a partir de 1º de janeiro de 2009. Hoje o secretário ganha 6.030, não chegou nem no 7 ainda que se pretendia em 2008. E o prefeito ganha 14 mil e pouco. O senhor pretende mandar à Câmara alguma mensagem, alguma coisa de rever os salários dos secretários? Esse é o projeto de lei que dispõe sobre os vencimentos é de competência da mesa diretora da Câmara Municipal. Então a gente vai... Então, o senhor não vai sugerir nada assim?
Acho que isso é uma prerrogativa da mesa. Agora, eu fui contra, naquele momento, de fato, a se aumentar os vencimentos, porque eu tinha certeza absoluta que a reforma administrativa não seria feita, porque você não faz uma reforma administrativa em um dia. Ou na transição, a equipe começa a se preparar para a reestruturação de cargos e salários, porque você precisa de lei para alterar o organograma de prefeitura, precisa de lei. Tudo que você mudar cargo, organograma, relação hierárquica, você precisa de lei, pelo princípio da legalidade. E você não prepara um projeto de lei desse em um dia. Então eu não via nenhum tipo de movimentação por parte das partes envolvidas naquele momento, no sentido de se fazer esse tipo de reforma administrativa. Então era inadmissível naquele momento a gente defender o reajuste para uma máquina com 20 secretários, com 298 cargos em comissão. Quer dizer, acho que isso tem que ser uma coisa proporcional, né? Da forma como estava sendo colocado naquele momento, me parecia algo impertinente, né? Mas isso é uma prerrogativa da Câmara e a gente vai respeitar a decisão que a Câmara Municipal tomar. Ô Rafael, a minha pergunta é a seguinte, ó. Em relação a esse período de transição das secretarias mais complexas, que você citou as três, né? Educação, Saúde e Assistência Social. Eu quero saber se você acha que vai ser possível, nesse período de transição, chegar num diálogo também próximo nas transições de entidades ligadas às outras secretarias, no caso de esporte e de cultura, por exemplo. Por que eu faço essa pergunta? Porque, por princípio também, eu acredito muito no que você falou em relação a planejamento. Então, como eu trabalho direto na área da cultura e também próximo ao esporte, a gente faz um trabalho a longo prazo que também necessita, né, as entidades que fazem isso a longo prazo também necessitam de um planejamento, porque também envolve professor, envolve um projeto de desenvolvimento cultural. Então, eu pergunto se você acha que vai ser possível, nessa transição, chegar nessa esfera, em relação às atividades que não das três principais secretarias. A prioridade vai ser as três secretarias, porque eu acredito que aquilo que é mais essencial é o coração, o rim e o fígado, né? São órgãos vitais, vamos dizer assim. Então, primeiro nós vamos cuidar do que é essencial. Depois nós vamos passo a passo analisando as outras esferas caso a caso. Então, mesmo na assistência, nós temos uma série de convênios, uma série de parcerias que estão para vencer, outras que nós temos que analisar. Nós queremos ver prestação de contas. Eu quero rediscutir os critérios para essas parcerias que estão sendo firmadas. Eu acho que pode acontecer de ter entidades, por exemplo, que merecem receber até mais do que estão recebendo pela seriedade, pela lisura e pelo serviço que é oferecido, enquanto tem entidades, por exemplo, que não presta conta direito, que tem suspeita, que tem gasto desnecessário. Então eu quero fazer um pente fino em todos os convênios e aí nós vamos analisar quais vão ser mantidos caso a caso. Primeiro critério, aquilo que é essencial. Segundo critério, adequação técnica dos projetos àquilo que está sendo gasto. E acho que isso tem que valer para todo mundo, viu? Vale para todo mundo. Nós vamos analisar caso a caso e ver a situação exata de cada parceria para a gente decidir o que renova, o que não renova, o que fica, o que não fica. Primeiro passo é o que é essencial. A partir daí, nós vamos então analisar caso a caso, analisar o serviço, analisar a prestação de contas e tudo mais. Só para concluir, então, nessa transição, então, no caso dessas entidades da qual eu me enquadro, então você indicaria que é melhor esperar a nomeação, por exemplo, de um secretariado e não se colocar à disposição ou não colocar indagações em relação a essa equipe de transição que vai estar vendo o essencial? Olha, você me permita, vou ser bem direto e bem franco com você. Não é para você que eu estou falando. Sim, viu? não. Estou falando para todos. Representar esse outro aspecto que aparentemente não é essencial. O que eu estou dizendo vale para todo mundo. Vale para todo mundo. Eu vou analisar caso a caso. Eu quero ver prestação de contas de todo mundo. Vou ver caso a caso o que vai ficar e o que não vai ficar. O que vai ficar no primeiro momento é o que é essencial e o que é essencial. É aquilo que for determinado pelo secretário de Educação, de Assistência Social e de Saúde. Não pode faltar remédio,
não pode faltar transporte para a criançada, não pode faltar professor na sala de aula, né? Não pode faltar, de repente, em algumas questões da assistência, a manutenção de alguns convênios que são feitos. E também tem convênio na educação, que é essencial com creche, por exemplo, né? Muitas das creches que estão em operação hoje na prefeitura são conveniadas, né? Então, eu acho que isso é o primeiro passo. Não estou dizendo que a entidade A, B ou C não faz um bom trabalho. Eu não tenho elementos nesse momento para julgar esse ponto, tá? Então, é o que eu disse, eu não estou falando isso para você especificamente, eu estou dizendo isso para todos. Eu vou analisar caso a caso como que vai ser conduzida essa questão. Mas o primeiro passo é a garantia dos serviços essenciais, e é esse o objetivo dessa equipe, tá? Rafael, em relação à Câmara Municipal, especificamente falando sobre a presidência da Câmara, o senhor pretende, como prefeito e tendo maioria na Câmara, agir, ou pelo menos mostrar a sua opinião e a sua vontade em relação a um nome, ou o senhor, entendendo que, por ser um poder, se bem que paralelo com o Poder Executivo, o senhor não gostaria de interferir para indicar nome ou coisa nesse sentido, em relação à presidência da Câmara? Olha, eu vou reafirmar o que eu disse agora há pouco aqui. Eu quero acreditar no bom senso, na boa intenção de cada um dos vereadores da base, no compromisso com um projeto maior. Obviamente que se eles se entenderem sem eu precisar interferir no procedimento, ótimo. Eu espero que eles se entendam e consigam fazer o que é melhor para o grupo. Porque o que é melhor para o grupo nesse momento é melhor para um início de governo com mais tranquilidade e principalmente para um ambiente de estabilidade política que, no meu entendimento, é essencial para os desafios que a administração vai ter pela frente no começo do governo, que não serão poucos, são muitos, né? É o que eu disse, nós temos que colocar a casa em ordem. Então, eu nesse momento estou preocupado com isso, botar a casa em ordem. Ainda não voltei as minhas energias à questão política, e eu acredito sinceramente que eu não vou precisar tomar esse tipo de postura, porque todo mundo tem bom senso, tem sensatez, é maior de idade, tem partido político, tem compromisso com a cidade, né? E eu quero acreditar que eles saibam o que fazer, porque todo mundo sabe o quanto, nesse momento, a cidade, o quanto de expectativa e o quanto de esperança que a cidade deposita na nova administração. Então eu não gostaria, sinceramente, de ter que interferir nessa questão. Não gostaria. De minha parte, para finalizar, correm rumores de todo lado, o senhor sabe, né? Na rua, toda hora na esquina, fala uma coisa, fala outra. Uma delas é que o senhor vai cumprir só 2 anos de mandato e vai sair candidato a deputado em 2014. Tem fundamento? Nenhum fundamento. Vou ser prefeito os 4 anos de mandato. Essa hipótese de eu ser candidato a deputado estadual ou federal está absolutamente descartada. Eu tenho um compromisso com a cidade, dediquei minha vida para ser prefeito, estudei para isso e vou cumprir o mandato até o fim. Beleza? Obrigado. Então o pessoal está à disposição aqui, vocês podem pegar o telefone deles, entrar em contato, fica todo mundo à vontade, tá? Essa edição do Jornal da Câmara vai ficando por aqui. A gente se encontra. Tchau!